esse registro. Vamos com o Só Quem Tem, Juliana, aí. O Vale Quem Tem do Efrem, falando sobre o prefeito Firmino. É um Vale Quem Tem, só quem tem é o Efrem. Vai, doutor. O prefeito Firmino Filho... É outro avião. O prefeito Firmino Filho decidiu, na verdade já entrou com ações contra 12 pessoas, mas o número pode ser maior, que o agrediram nas redes sociais, tanto ele quanto as famílias. Ele está pedindo indenizações, danos morais, que varia de 58 mil a 2 mil reais. São pessoas que principalmente atingiram ele, tanto falando da filha dele, quanto da mulher, quanto também daquela manifestação na frente da casa dele, durante o período mais duro da pandemia. Então, são 12, mas pode ser até 15, que ainda estão sendo apurados, porque um pode ter o nome de outro, mas está tudo lá, CPF, número de conta, tudo identificado. Vamos agora com a Socorro Sampaio, correspondente Meu Norte na Europa, está lá em Viena, na Áustria. É a nossa embaixatriz na Europa. Olá, Socorro, boa tarde. Olá, Amadeu, boa tarde para você, boa tarde, Brasil. E hoje, para falar a repercussão das explosões, né? E uma delas gigantesca, um negócio desesperador pelas imagens que circularam. Imagina para quem mora lá no Líbano, lá em Beirute, que a metade da cidade foi praticamente destruída, todo mundo foi impactado, que coisa maluca. Foi acidente, o que já tem de investigação sobre essas explosões? Olha, Amadeu, já tem gente presa. Eu vou dar os detalhes daqui a pouquinho. E essa explosão, Amadeu, pode ter acontecido puramente por negligência das autoridades, o que deixa ainda a situação ainda mais grave. Vou dar os detalhes daqui a pouco. Antes, a gente vai mostrar os números dessa tragédia. Os moradores do Líbano, principalmente os moradores de Beirute, assim como as autoridades libanesas, estão usando palavras como apocalipse para descrever as cenas da cidade depois da explosão de ontem na zona portuária de Beirute, a capital do Líbano. Explosão que já passa agora das 24 horas. Até agora são 135 mortos, 5 mil feridos, dezenas de desaparecidos, 300 mil desabrigados. De acordo com o governo, metade da cidade foi atingida de alguma forma com a explosão. Os hospitais estão lotados. O porto foi totalmente destruído, 90% dos hotéis da cidade danificados e o custo de toda essa tragédia, o custo financeiro, em dinheiro, material, pode passar dos 3 bilhões de dólares. A explosão, com intensidade de um terremoto de magnitude 3,3 na escala Richter, destruiu até janelas do aeroporto internacional de Beirute, que fica a cerca de 10 quilômetros do porto. De acordo com cientistas da Universidade de Sheffield, na Inglaterra, a intensidade dessa explosão, Amadeu, equivale a 1/10 da força da bomba de Hiroshima, que explodiu no Japão. Hoje cedo, ainda havia muita fumaça no local da explosão. Mais de 10 horas depois, hoje cedo, ainda havia muita fumaça no local da explosão. A operação de busca por sobreviventes e a retirada dos corpos, os escombros, continua em andamento. A gente tem aí o vídeo de um homem que foi retirado com vida dos escombros. Ele passou mais de 10 horas soterrado, passou mais de 10 horas embaixo dos escombros, e aí o momento que a gente vê agora em que ele foi resgatado com vida diante aí de aplausos. Entre os mortos, há pelo menos 10 bombeiros e muitos trabalhadores do porto. Quem perdeu lá, a gente viu aí que o governo diz que cerca de 300 mil pessoas, quem perdeu lá hoje voltou para casa para tentar recuperar o que restou, e já uma campanha na internet, uma campanha lançada pelos moradores do Líbano, principalmente de Beirute, em que estão oferecendo acomodação, oferecendo uma cama para dormir para quem perdeu o lar. Agora, para ver o tamanho, a devastação dessa explosão, a gente tem um vídeo aí que mostra o antes e o depois da explosão
na zona portuária de Beirute. Vamos ver, produção? Olha, isso é o antes e agora o depois, Amadeu. É realmente impressionante. As imagens realmente são impressionantes. E nessa segunda veja só, dá para a gente perceber que, bom, todos os armazéns aí nessa parte do porto foram destruídos, ó, todos, eram muitos galpões, prédios gigantescos, todos foram destruídos. Agora tem um aqui, esse segundo abaixo, olha, quando você muda, ó, que tem esses guindastes e aquela cor vermelha. Foi aí o centro daquela explosão maior, foi aí onde estava o material químico e onde, inclusive, olha, o mar avançou, porque tal foi o volume de destruição, né? Que é o armazém de número 12, que eu vou já dar mais detalhes sobre, exatamente sobre esse produto que estava armazenado, Amadeu. Agora a gente vai ver uma outra cena chocante, de uma repórter da BBC, do escritório de Beirute, escritório que fica aí cerca de 3 quilômetros do local da explosão. Ela, no momento da explosão, ela fazia uma entrevista, entrevistava uma pessoa que estava no Marrocos, e olha só o que aconteceu. Atenção aí, você telespectador, fica olhando no canto superior direito do seu vídeo. بداية ممكن تعطينا لمحة عن internet que mostram o poder dessa explosão ontem em Beirute. Bem, o Ministério da Saúde do país diz que faltam leitos, faltam equipamentos para tratar os feridos e principalmente os pacientes que estão em estado grave. Vários países já enviaram, a gente vê imagens aí de um hospital ontem, que fica a poucos quilômetros da zona portuária, logo após a explosão. Vários países já enviaram ajuda, os primeiros foram os países do Golfo, Kuwait e Catar, já enviaram equipamentos para montar hospitais de campanha. Só o Kuwait já enviou 10 mil macas, 10 mil leitos, também equipamentos para hospitais, geradores, medicamento. A União Europeia também já enviou ajuda, países como a Grécia e a França enviaram especialistas em resgate e cães farejadores. E o presidente da França, o presidente Emmanuel Macron, já disse que amanhã ele vai visitar o Líbano. A Cruz Vermelha de Beirute divulgou que está coordenando com o Ministério da Saúde a criação de necrotérios. Eles se preparam porque o número de mortos deve aumentar. A gente já viu esse vídeo aí do hospital, em que vários médicos descrevem, porque além de ter os feridos da explosão, Amadeu, também tinha muita paciente com Covid-19 nesse hospital. Paciente que estava com respirador, todos tiveram, o hospital depois ficou sem energia, todos tiveram que ser levados para o estacionamento do hospital para serem tratados. Agora a gente vai falar dessa explosão, Amadeu. O presidente do país, Michel Aoun, ele disse que essa explosão foi provocada por 2.750 toneladas de nitrato de amônio, que é um produto usado para fertilizante, para agricultura e também para fazer explosivos. Ainda de acordo com a presidência, esse material estava guardado sem nenhuma segurança em um armazém no porto. Os responsáveis, as autoridades portuárias, os responsáveis pelo armazenamento de cargas do porto, já foram presos, eles vão ficar em prisão domiciliar durante a investigação. Mas muita gente diz que o principal motivo foi a negligência das autoridades. O diretor do porto, o atual diretor do porto, ele falou em uma entrevista para a TV do país, que diz que já havia feito várias denúncias sobre o armazenamento incorreto, totalmente sem segurança desse material no porto, e que esse material, então, mesmo com várias denúncias, nunca foi retirado. Uma fonte que trabalha no porto, que não quis se identificar, mas que falou com a agência de notícia Reuters, disse que recentemente, Amadeu, 6 meses atrás, uma equipe foi fazer uma inspeção na carga. E eles alertaram que esse material poderia, olha só a frase que eles usaram, esse material poderia explodir toda Beirute se ele não fosse removido. E ainda segundo essa mesma fonte, o incêndio começou no armazém 9, se espalhou até o armazém 12, onde esse material estava armazenado, por isso que morreram tantos bombeiros.
Agora, como esse material foi parar no porto? Foi em setembro de 2013, ele foi até lá, chegou em Beirute, em um navio com bandeira da Moldávia, que é um país que fica no leste europeu, e ele atracou em Beirute porque ele apresentou problemas técnicos. Ele saiu da Geórgia, estava indo para Moçambique, na África, levando 2.750 toneladas de nitrato de amônio. Aí fizeram uma inspeção nesse navio, que apresentou problemas técnicos, ficou decretado, ficou resolvido que o navio foi proibido de navegar e o navio ficou abandonado no porto. Como a carga foi considerada perigosa, não poderia ficar a bordo, ela foi levada para um armazém no porto de Beirute, isso por ordem judicial. A direção do porto diz que enviou várias solicitações, mostrou pelo menos 4, 2014, 2015, 2016, 2017, solicitando do judiciário para que esse material fosse removido, o que nunca aconteceu. Agora, o outro problema é que com a destruição do porto, como é que os alimentos vão chegar até a cidade ou até o país? O Ministério, o governo já alertou que pode faltar comida, porque como é que vai receber a comida sem porto? Há navios já a caminho com alimentos, o desafio agora é encontrar um lugar para armazenar carga. E, de acordo com o Ministério da Economia do Líbano, o país tem reserva de grãos suficientes para menos de um mês. Amadeu. Sabe que eu fico pensando aqui, olha o que uma explosão gera, né? Quer dizer, além das mortes, a destruição da cidade e o pavor, né, o horror para as famílias, para todo mundo. E isso, claro, ainda estão investigando, mas parece claro que foi fruto da total negligência das autoridades todas aí de Beirute, todo mundo, e do Líbano também, todo mundo. Como é que permite um troço que é feito para fabricar explosivo, ficar armazenado durante tantos anos, sem cuidado, sem atenção? Quer dizer, atos criminosos, por isso que inclusive já tem gente atrás das grades com merecimento. Agora, poxa, se a gente vê o que é que uma explosão como essa causa para o mundo, e ainda há países que pegam intencionalmente uma bomba para despejar no solo alheio, para jogar na cidade dos outros. É inacreditável a humanidade, viu? É inacreditável, é inacreditável, é inacreditável que tem gente que não se horroriza com essas cenas que a gente mostrou aí e acaba, em nome de geopolítica, em nome de interesse financeiro, destruindo os outros seres humanos de outros países. Meu Deus do céu. Vamos atualizar aí a Covid no mundo, Socorro? Vamos, Amadeu, atualizando com números da Universidade Americana de Johns Hopkins. São 701.600 mortos e aí por volta de 18 milhões e meio de infectados. Um apanhado da Universidade de Johns Hopkins, Amadeu, é que nas últimas 2 semanas, 5.900 pessoas morreram, em média, por dia de Covid-19. Isso dá 248 mortes por hora e uma morte a cada 15 segundos. A Bolívia cancelou as aulas pelo resto do ano, não vai mais haver, cancelou o ano letivo. São 2 milhões de alunos na Bolívia fora da escola. E o governo a explicação do governo é que é impossível para os alunos, é impossível que os alunos assistam aula pela internet, simplesmente porque a maioria dos alunos da Bolívia não tem acesso à internet. Pelo menos o governo foi honesto. De acordo com números do Unicef, pouco menos de 40% dos alunos da Bolívia têm acesso à internet. Então, ficava difícil, né, Amadeu? Por isso o governo cancelou. Obrigado, Socorro. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, obrigado. Até amanhã. Espero voltar com notícias melhores.